Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência. Esse vídeo é 274, só mais esse, porque aí nós encerramos esse tema, bodas de Caná, né? Então é a Gênesis, capítulo 15, bodas de Caná, só que nós estamos lendo uma mensagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através de Chico Xavier. Então, nós íamos gravar só 2 vídeos hoje, mas eu resolvi gravar mais esse, porque esse finaliza o tema Bodas de Caná. Então, dando sequência, né? Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos, dando testemunho real de seus ensinamentos. O Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Olha só, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Nós precisamos entender com todo respeito que quando porque nós temos esse hábito, né, às vezes, de numa expressão não transmitir aquilo, mas nós precisamos entender que quando dissemos assim: Jesus, ele trouxe-nos as leis de Deus. Mas que leis são essas? As leis que ele aprendera com o Pai. Deus não lhe forneceu algumas obras para que ele lesse, para que ele nos trouxesse aquilo decorado. Não. Tudo que o Cristo nos trouxe, ele aprendera com o Pai. Ele ouvira do Pai. Então, se ele aprendeu, se ele ouviu, aqui em nosso meio, ele as colocou em prática. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, antes do Cristo nos conhecer, ele já nos amava. Porque o fato dele praticar, o fato dele ouvir o Pai, significa que nada o perturbaria,
nada o ofenderia. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer, antes da hora extrema, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Nós vamos, nos próximos vídeos, mas não hoje, outro dia também, na nova oportunidade, nós vamos falar um pouquinho a respeito da Páscoa e também dessa paixão, né? Humberto Campos continua assim: ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. O que isso significa? Ninguém no mundo. Todos aqueles que pisaram aqui na terra, desde quando o mundo é mundo, nunca conseguiram ir a Deus, ouvir Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo. A beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor. E nós só nos reunimos pelo amor. Mas aquele amor que renuncia. Porque quem não aprende a se renunciar, ele se ilude com o amor através da dor. Como na doutrina mesmo, nós aprendemos que não vem pelo amor, vem pela dor. Todas as nações, todos os homens, no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, quase que tão importante quanto o primeiro, e o próximo como a si mesmo. Ninguém como ele soube retirar-se das posições. Olha só, ninguém como ele soube se retirar das posições no instante oportuno. Em obediência aos desígnios divinos, depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Olha o que ele foi considerado: um ladrão, um bandido, um feiticeiro, um revolucionário. Mas é preciso entender
todos seguidores do Cristo aqui na terra também só chegam ao Cristo se aqui na terra souberem aguentar o que ele aguentou. Luiz, você é um ladrão, você é um bandido, você é um feiticeiro, revolucionário, você é um traidor. Aí a pessoa aponta o dedo para a cara minha e me pergunta: eu estou te dizendo isso tudo na tua cara, o que você tem a me dizer? Eu tenho a te dizer, meu amigo, Deus sabendo o que eu sou, o que importa. Fique em paz. Vou orar por você. Sem mágoa, sem ressentimento. Porque eu já passei por tanta situação. Eu não é autobiografia minha isso aqui. Mas só chegamos a Jesus, e só chega a Jesus esses que aqui na terra, com resignação, com aceitação, com humildade, com paciência, passa por tudo que ele passou. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema, no final da batalha. É desse jeito que acontece com o representante dele. Olha só, parece que tínhamos necessidade de encerrar essa mensagem. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens. A solidão dos homens. Teve ao seu lado milhões de pessoas e acabou sozinho pregado em uma cruz. Mas ninguém ali, a não ser 2 bandidos, porque naquela época o costume era os bandidos serem, a punição é a morte através da crucificação. Mas com a proteção de Deus, ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina, ele não transformou só a Galileia, ele transformou toda a humanidade numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontaram os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Então você observa a caminhada de Jesus até o Gólgota. Ele passou em silêncio, não murmurou, não blasfemou, não sentiu raiva de ninguém, mágoa, não se arrependeu por ter vindo. Maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro,
vestido a túnica da ironia, sobre as cusparadas dos populares. Imagine você passando assim, num corredor onde pessoas de um lado e de outro, segurando assim um cajado, e na sua cabeça cravado uma coroa de espinho, e você apenas com um sentimento de amor, de piedade daquelas pessoas todas, de compreensão, e recebendo cusparadas no rosto de todas aquelas pessoas, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso, ainda carregando aquele madeiro, né, que é aquela cruz. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se. Olha só, no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira. Nós, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia, por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Então você observa, por amor do reino de Deus, é aquele que crê no futuro, que ele ama, valoriza, ele respeita tudo na atualidade, mas por amor ao reino de Deus, ele renuncia aqueles momentos de ilusão, de fantasia, aqueles momentos ilusórios. Então, você acha que Jesus, conhecedor dos desígnios das leis do Pai, naquele momento ali, naquele trajeto, recebendo aquelas cusparadas no rosto, em silêncio, com paciência, com humildade, você acha, conhecedor dos desígnios de Deus, você acha que ele deixaria os desígnios de Deus, deixaria o reino de Deus para brigar com todo mundo ali? Porque se Jesus quisesse, se ele fizesse assim, desapareceria todo mundo. Ele mataria todo mundo. Apenas com um estalar de dedo. Mas em momento algum, ele pensou dessa forma. Naquele momento, ele, como sempre, se colocava, naquele momento, muito mais ainda, ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Tanto é que lá no alto da cruz ele ainda disse, como se diz assim, bom, Pai, perdoe-os, né? Eles não sabem o que fazem ainda. São crianças no berço, como se diz, né? São crianças no berço que ainda não desceu do berço, que não aprendeu a andar, ainda estão gatinhando no berço, dependendo
das mães para poder dar banho e trocar e amamentar. Então, Pai, perdoe-os. Eles ainda não sabem o que fazem, mas saberão um dia, Pai. Eu não, como se diz assim, eu não perco a minha fé nesse povo, Pai. Tanto é que eu nunca deixarei os órfãos. Eu nunca os deixarei órfãos, Pai. Durante todos os séculos eu enviarei ao meio deles aqueles que já acordaram, aqueles que já renunciaram, aqueles que já conseguiram decifrar as tuas leis para manter na mente deles esse casamento, essa boda de Caná acesa, os teus desígnios acesos no coração de cada um desses, Pai. Então, perdoe-os, Pai. Aí você pode dizer assim, mas Jesus disse para o Pai nos perdoar naquele momento, porque o Pai havia se revoltado contra nós? Não, é o contrário. Naquele momento ali, como se diz assim, vamos pensar assim, ó, por aquele lado assim, ó, que eu gosto sempre de arrumar uma historinha assim. O pai lá com o queixo, a mão no queixo, assim, olhando aquela cena toda lá no Gólgota, né? E a humanidade ali pregando o filho dele ali na cruz, aqueles ingratos, aqueles desumanos, com 2000 anos ainda existe muito, né, falando mal, mas parece que 2000 anos não mudou-se quase nada, né? Mas mudou sim, não generalizando, porque tem muitas pessoas boas nesse mundo. E muitas pessoas boas estão chegando, como muitas pessoas estão indo, outras estão retornando. Então, como é uma cena mais ou menos como se fosse assim, o pai ali olhando aquela cena tão horrorosa, mas o pai nada podia fazer, porque ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Então, o Pai não podia interferir no que os ignorantes na época faziam com o próprio filho dele, também filho, que todos nós somos filhos do Pai. Então, o que acontece? Deus ali olhando, aí Jesus olhou para cima. Isso é, simbolicamente eu estou simplificando assim, para as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas não conseguem entender essa passagem. Jesus olhou para cima, como se diz assim, ó, fazer o quê, né, Pai? Perdoe eles. Eles ainda não sabem o que faz, Pai. Mas não é porque Deus se revoltou, não, porque Deus não se revolta. Quem tinha que se revoltar ali seria Jesus, porque Jesus estava passando por tudo e Jesus, naquele momento, tinha menos conhecimento, inclusive, do que do Pai. Então, se Jesus, que é Jesus, não se revoltou, o Pai ia se revoltar muito menos. Então, muitos dizem, né, que a terra rachou, trovões, raios, relâmpagos, chuva, tempestade. Não houve nada disso, né? Isso é tudo para poder ludibriar as pessoas para outro caminho, que não a lavagem cerebral, né? Então, tá aí a explicação das bodas de Caná.
esse casamento que houve lá. Não existiu casamento lá nenhum de um homem com a mulher. Teve sim um momento comemorativo, onde ou ali ocorreu sim um selo, né? Uma união, estava todo mundo alegre, unido, ali naquela comunhão. É a separação do joio e do trigo. Quem ali estava preparado para poder renunciar? Hoje, quem está preparado para a renúncia? Deixar tudo para trás para seguir o Mestre. Mas não é deixar que você segue o Mestre. É continuar com todos e seguindo o Mestre. Só que aceitando todos com resignação, com humildade, com paciência e com amor, e agindo de acordo com os desígnios de Deus. Porque aqueles que dizem, eu vou abandonar todo mundo para ficar do lado de Deus, esse é fanático, é doente, é perturbado, necessita de um psiquiatra. Então, até o próximo tema, até um outro dia.